Rádio Tarô, o programa que te conecta ao mundo das cartas. Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está escutando a Rádio Tarô. Para quem não me conhece, meu nome é Diana, eu faço parte aí da equipe do Taroando. Eu estou aqui com as minhas duas colegas, parceiras de Rádio Tarô, Andréia, Deia e Jéssica Tarolística. Oi, meninas, tudo bem com vocês? Olá a todas, olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meninas. Oi, gente. E obrigada mais uma vez, meninas, pelo convite para participar do podcast. Bom, gente, hoje a gente trouxemos um tema um pouquinho mais tranquilo, digamos, do que o segundo episódio. Para quem não escutou, para quem não viu, no segundo episódio a gente falou sobre o tarô e as redes sociais. Foi um podcast, foi um episódio assim, um pouquinho longo, mas a gente trouxe alguns depoimentos de alguns colegas, enfim, quem não escutou, depois vai lá, dá uma escutadinha, tá bem interessante. E assim, mudando um pouquinho e trazendo um tema mais leve, como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que insistimos no que acabou, né? Ou seja, o tarô, assim, visualizando um contexto passado, presente, por que muita gente volta, ou muita gente vem para uma consulta de tarô focando no passado, querendo o passado, enfim, buscando por isso. Eu acho que é um tema pertinente, assim, primeiro surgiu a ideia porque eu percebi o tanto que isso está sendo frequente assim, nas minhas consultas. E comecei a refletir sobre isso e percebi que é uma coisa recorrente. Então, achei interessante o tema e é sobre isso que nós vamos falar hoje. A primeira coisa, por que uma pergunta que eu quero deixar aqui para vocês, para a gente, não sei se vocês vão concordar, que vocês podem dar o ponto de vista de vocês, mas é uma coisa que eu percebo assim com frequência. Por que buscamos o passado não só como uma fonte de inspiração, mas para uma possível revivência? Essa é a minha primeira pauta, assim. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que isso acontece, que isso é uma situação real? O que vocês pensam sobre essa pergunta? Acontece? Vou começar. Acho que o tema é muito bom. Eu penso que talvez, vou arriscar, que o presente não esteja bom, ou que a perspectiva de futuro também não esteja lá das melhores, não consiga estar sendo programada no presente. Daí um apego ao passado, um retorno, ou esse passado ainda presente no presente. E aí eu penso que, e realmente, isso acho que fica 30% das pessoas muitas vezes procuram tarô para o futuro, 30% talvez. 30% eu acho que é uma margem pouca, mas 40% para o passado, né? Seja para reviver um antigo relacionamento, para saber por que alguma coisa não deu certo, ou como você bem falou, né? De uma volta, um 6 de copas total, uma vontade de reviver o passado. E eu tendo a achar, até recuperando um pouco do que a gente falou sobre a carta da morte no último episódio, assim, que um pouco disso também é por não estar preparada para um passo seguinte, para uma ação seguinte, e para desapegar daquilo, né? Claro que tem uma idealização, né? Mas eu acho que idealização do que era, de retornar ao que era, olhar para isso, né? Para esse passado com sentimento de nostalgia,
Mas eu acho que também falta acho que tem, né, esse medo de dar o próximo passo e deixar aquilo para trás, né? Então eu tendo a dizer que não só o apego pelo passado, mas é o medo do futuro, medo de que aquela coisa não esteja mais lá, medo de que não se possa reciclar aquele passado, né, de alguma forma. Acho que a minha linha de raciocínio vai meio por esse viés aí. Eu estava até comentando com vocês, né, agora, pouco antes da gente entrar para a gravação, que, assim, tem sido recorrente nas minhas consultas, assim, com minhas consulentes, esse retorno, né, eu queria saber de fulano, e quando eu vou analisar, fazer uma análise pelas cartas, eu percebo, até mesmo pela situação que a pessoa traz, que esse passado ele não é uma coisa assim palpável, não é algo que ela está buscando assim para reviver ou para ter de novo aquela situação, mas é uma forma de talvez, como eu falei mais cedo também, talvez retornar para a expectativa que ela teve em algum momento. Então, eu acho que tem muito a ver com a expectativa que tinha ou aquele momento do passado que, de alguma forma, ela quer buscar, né, de novo. E também tem a questão do controle, né? O passado é a única coisa assim que a gente tem e que a gente sabe como foi, é uma experiência que a gente teve, que a gente sabe talvez lidar, e o futuro é sempre imprevisível, né? Por mais que a gente jogue o tarô e que enxergue ali as possibilidades, os caminhos, o futuro sempre é um desafio, e o passado é algo que a gente já tem um conhecimento, né? Se foi ruim, aí eu acho que isso faz até uma mistura também para a pessoa, né? Foi ruim, foi, mas tinha uma expectativa boa em cima daquilo. Um exemplo assim que eu posso dar, não é um exemplo assim, é exemplo de algo que aconteceu, mas de várias. Como é que eu posso falar? Foram várias pessoas que trouxeram esse tipo de situação. É um relacionamento. A pessoa hoje ela vive um relacionamento no presente, o relacionamento tá bem, só que a pessoa tá sempre buscando a pessoa do passado, alguém do passado, a situação do passado, para, não sei, para checar, para saber se tem retorno. Então, assim, é engraçado como as pessoas elas tendem a querer isso de volta, né? Essa sensação do passado, alguma coisa assim. Enfim, eu acho que tem essa situação do controle também, né? Eu concordo com a Déia quando ela fala que a gente tem essa. Oh, meu Deus. Os pensamentos foram se atropelando, gente, desculpa. Mas, enfim, até perdi o que eu ia falar. Mas tá. Então, eu hoje acho tá que. Assim. Gente, lua minguante em Gêmeos, tá difícil. Mas eu acho, Diana, que essa sensação de controle do passado é muito falsa. Porque quando você estava, né, geralmente nesses. E geralmente essa questão do passado vem muito com perguntas sobre relacionamentos, né? Então, sobre o ex, sobre a ex, enfim. Mas eu acho que é uma falsa sensação de controle, né? Porque a pessoa viveu aquilo, não estava bom, por algum motivo acabou, né? Porque se tivesse bom, não ia acabar. E aí ela acha que pode sentir aquilo de novo, né? Mas na verdade, e aí vem aquela coisa de a gente lembrar dos acontecimentos, a nossa memória engana a gente, né? Então, cada vez que a pessoa revisita aquele relacionamento, ela tá lembrando de coisas boas, mas ela tá se esquecendo de por que aquele relacionamento acabou. Então, eu acho que é uma falsa sensação de controle. Isso faz muito sentido, Jéssica, assim,
principalmente porque isso que você falou é muito real. A gente termina um relacionamento, passa o tempo, fica a saudade, né? Fica aquela sensação do que era bom e acaba esquecendo, né? Todos os pontos que levaram ao término, todos os pontos que não foram bons. Então a gente tem essa falsa memória também. Eu acho importante, acho interessante você citar isso. Tem vou citar aqui um escritor, não vou saber dar a referência, tá? É o Caio Fernando Abreu, que ele fala que a memória ela é sem vergonha, porque a memória ela é muito seletiva, ela esquece muita coisa, ela aparece num determinado momento que ela tem que aparecer e, sabe, de maneira que é conveniente. A memória é um sentimento, né? A memória é uma emoção. E aí eu penso que, por causa disso, é dessa mesma forma que a Jéssica falou. O passado não está pronto justamente por causa disso. É uma tarefa árdua, os psicanalistas vão concordar comigo, de reorganizar as nossas vivências anteriores. Primeiro que a gente tem o dado dos traumas, né? Que o ser humano, a gente é um poço de trauma, tudo traumatiza. A gente sai lá do útero da mãe, pá, traumatizei. E segundo e aí o tempo inteiro é uma organização entre gatilho, memória, e racionalização, o inconsciente brigando com o consciente. Então, eu acho que talvez, eu arrisco dizer também que as pessoas, elas, por essa falta de domínio também, né, dessa organização interpretativa do passado, no qual eu penso que, de certa maneira, o tarô pode ser uma ferramenta boa, porque ela te dá mecanismos, às vezes, para entender, não roubando o lugar da psicanálise, claro, mas de entender, sim, algo que a gente fez, algo que foi feito. Acho que a grande questão é quando vira necessidade, a compulsão, como a Di falou, de voltar a essa vivência, né? De repetir algo que já foi finalizado e está só existindo no plano da memória. E, assim, tem uma coisa também que sempre vem na minha cabeça quando acontece esse tipo de situação, essas consultas, até mesmo exemplos próprios, né? Quando a gente está vivenciando algo no presente que não está muito, assim, sendo mais direta, quando a nossa vida não está no momento bom, qual que é a tendência? A gente buscar lá no passado um momento, até às vezes caindo nessa questão da memória falsa, e buscar um momento que foi confortável, né? Que a gente estava se sentindo bem. E aí a gente começa a puxar essas falsas memórias, essas falsas, às vezes momentos de bem-estar mesmo, como fonte do que a gente quer agora. E um outro exemplo também é a questão, até citei no artigo, dos relacionamentos tóxicos, né? Tem uma tendência também, quando a gente vive um relacionamento tóxico e sair desse relacionamento, a gente está tão acostumado a uma certa rotina que a gente sente falta desse relacionamento tóxico. Eu não estou falando que a gente sente falta né, do que era tóxico em si, mas a gente meio que acostumou com aquilo. Então é muito comum também, nas minhas consultas, por exemplo, uma pessoa que viveu um relacionamento muito traumático assim mesmo, onde, sei lá, normalmente a gente está falando, é um casal hétero, vou dar um exemplo do casal hétero, e onde os dois brigavam, onde haviam, sei lá, brigas mais intensas, enfim. E agora a pessoa vivendo um relacionamento mais tranquilo, brando, sentir a falta de algo. Não necessariamente ela está sentindo falta do relacionamento tóxico, mas tem um buraco daquele torpor, né? Daquela sensação intensa assim, do relacionamento. Assim. Então, o passado, assim, ele é muito... Desculpa, gente. Ele é muito presente ainda. A gente tenta ficar, né, buscando, retomando com aquilo. E já puxando, assim, para o meu segundo tópico aqui, é o entendimento do presente em conexão com o passado, quando conseguimos considerar o passado como fonte de sabedoria, de amadurecimento, né? Eu acho que muitas vezes também a gente não consegue fazer essa conexão entre passado e presente como uma forma de... não de buscar
para reviver, mas talvez com uma forma de não reviver aquilo, né, de mudar as coisas, de ser mais, sei lá, maduro mesmo, colocando um relacionamento aqui em foco, por exemplo, um relacionamento amoroso. Ao invés de repetir o que a gente viveu no passado, fazer diferente, né? Então, acho que muitas vezes as pessoas elas vêm buscando o tarô, querendo o passado de volta, mas poderia tentar unir o passado ao presente como uma forma de crescimento mesmo, né? Enfim, de não repetir o que não foi bom. E aí a pergunta de milhões, né? Como fazer para superar isso, né? Então, como fazer para não repetir isso? Ou, e essas são coisas que, claro, o tarô consegue ajudar a pessoa a olhar, responder, né? Então, o que eu preciso superar? O que eu preciso focar, né, no próximo relacionamento? O que eu não posso repetir, né? Justamente para não cair em padrões, né? Mas e às vezes pode ser que esse buraco aí, né, que a pessoa sente no relacionamento atual, mas sentia lá atrás, pode ser que seja justamente a tal da zona de conforto que não é confortável, né? Porque era aquilo que ela conhecia, era aquela dinâmica que ela conhecia, né? Principalmente quando a gente fala de relacionamentos tóxicos, é muito comum, né, as pessoas caírem em diversos relacionamentos tóxicos um atrás dos outros, né? Porque em sequência, né? Porque justamente ela não consegue se libertar desse padrão, porque é aquilo que ela precisa, né, para a vida dela, assim. Então, claro, né, não estou culpando a vítima, obviamente, mas, enfim, às vezes a gente acaba dando pano para essa dinâmica, né, para perpetuar isso, né, e continua buscando relacionamentos tóxicos ao invés de simplesmente tentar, enfim, tentar superar aquilo que estava lá atrás, tentar, enfim. Acho que, completando aqui, talvez o que a Jéssica estava falando, eu arrisco dizer andar em círculo, né? Aquela coisa da repetição, e às vezes até a pessoa não caiu a consciência dela que ela está no processo de repetição, e por isso, mas já caiu o desejo de voltar a esse passado. O meu ex vai voltar? Não vai voltar? Como é que ele está em relação a isso? Às vezes está na cara da pessoa, ela já entende que a pessoa brigou, fulano de tal, que houve necessidade de ruptura, mas essa ruptura ela não aconteceu internamente com ela, né? E aí, nesse processo, esse passado que ela quer voltar fica totalmente deslocado de uma possibilidade de construir um futuro, né? Que seria essa possibilidade, muitas vezes, que o tarô nos dá de fazer essa análise com vista de quebra de padrão, né? De romper com essa continuidade de ciclo. E muitas vezes o que mais aparece é justamente o círculo se repetindo, né? É justamente essa continuidade, isso ali acaba gerando, inclusive, uma sincronia, né? Uma conexão que é expressa, muitas vezes, na leitura, né, do mundo, da pessoa, das atitudes do mundo, né, das atitudes dela na sequência dela. Então, essa falta de tato, né, de pegar e falar, olha, quero entender para me superar, né, para me agir daqui para frente e poder construir o futuro, né? Inclusive, aí a gente quebra uma noção, inclusive, de ser vítima do destino, de você ser vítima de dizer, nossa, eu estou num relacionamento kármico, né? A noção do karma enquanto roda, enquanto algo que tem que ser vivido, né? Que você tem que passar. Isso tem que ser passado ou você quer estar nisso? E é mais cômodo para você achar que isso é para ser vivido, né? Então,
muito a falta de noção da coisa como travessia mesmo, né, do presente, enquanto esse lugar que ele é para ser vivido, mas para controlar tanto o passado quanto o futuro, porque eu acho que essa noção de destino ela pode funcionar tanto para o passado, né, como se, nossa, como uma fatalidade, houve uma fatalidade naquele passado, quanto em relação ao futuro, vai acontecer. Opa, foi aqui. E assim, enquanto vocês falavam aí, Jéssica comentou da questão do relacionamento tóxico, que a gente não quer, né, da questão dos padrões, né, que a gente quer repetir. Aí você, Ideia, citou esse ciclo que não se fecha. Eu acho que é muito comum a pessoa também, falando do relacionamento tóxico, ela viver esse relacionamento tóxico, quando ela vai para um relacionamento tranquilo, esse relacionamento tranquilo dá um susto nela, né? Assim, ela questionou, opa, peraí, tá tranquilo demais, tá faltando algo. Então ela não consegue associar que tá bom, tá tranquilo, né? Não tem mais aquela briga, aquela discussão. E assim, ela sente falta, não tô falando que ela sente falta das discussões, mas ela sente que tem um buraco ali, né? Cadê aquele perfil que ficava brigando? Cadê aquelas, né, aquela intensidade, aquela, né, chegou num ponto tranquilo que ela não entende, assim. Então, isso, eu tô citando esse exemplo porque é algo também que constantemente aparece nas minhas consultas, assim. A pessoa tá vivendo algo tranquilo, às vezes solteira, enfim, falando de relacionamentos amorosos, solteiro, mas tá bem, tá super bem, mas ela tá ali buscando algo que aconteceu, que não era bom, mas aí eu volto naquele ponto da expectativa também. Eu acho que a expectativa que a gente construiu e não ter dado certo, né, é uma coisa que parece que sempre retorna também, né? O passado que não deu certo parece que é sempre um buraco quando a gente não supera, né? Aí eu volto para a pergunta da Jéssica, não sei se foi a Jéssica ou se foi você, Ideia, que falou o que é, acho que foi a Jéssica mesmo, o que é necessário para a gente conseguir superar o passado e entender esse passado como algo que a gente viveu, vivenciou e que não está gerando mais karma. A gente fechou aquele ciclo e foi para um outro ciclo, né? Então, o que é necessário assim para a gente fechar esse ciclo, né? Vou voltar para a pergunta de Jéssica aqui também, que eu acho que talvez seja o que as pessoas mais buscam, assim, né? O que eu faço para fechar esse ciclo do passado? Eu vou fazer uma resposta meio louca aqui, usando como figura de linguagem o tarô. O que é o tarô se não uma figura de linguagem, né, Jéssica? Né, eu falaria o louco. Mete o louco na vida e inicia a jornada do zero, né? E aí vamos para a travessia novamente, né? É uma brincadeira. O louco ele é transgressivo, e eu penso que é necessário transgressão, mas agora é uma escorpiana falando, gente, que tipo assim, na hora do desapego é morte total, saiu da morte e entrou no louco, justamente para conseguir soltar, né? O louco ele não carrega um passado arduamente, o louco ele está pronto para se jogar, mas confesso que existe sim um perigo em você, né, desapegar totalmente do passado. Também não é isso, né? Eu acho que o importante, a energia que o Arcano do Louco, por exemplo, traz para a gente, é uma energia de leveza, né? Pelo menos eu penso que eu tomo assim. Não sei o que vocês pensam desse arcano, mas eu tomo como essa energia de leveza, de começar, de iniciar, de estar pronto para aprender também e usufruir novas experiências. É lógico que outro sábio, o eremita, ele, na verdade, ele acumula experiências e ele sabe transformar aquela luz em sabedoria plena. Mas eu penso que é uma constante análise mesmo, mas uma análise honesta, né? Uma análise sempre. Isso aqui tem que ser uma ponte
né, para o futuro. Esse passado é uma fronte para mim criar um outro horizonte ali daqui para frente. Então, eu vou compreender, eu vou analisar para que eu possa seguir. Achei muito bom você ter trazido o louco, né, para recomeçar aí a jornada. E o próprio louco, e aí eu queria falar de bagagem, né? Porque para iniciar um relacionamento, claro que a gente tem uma bagagem, né, de outros relacionamentos que a gente teve antes. Só que e aí antes de chegar no louco, né, tipo, dando a volta, o que a gente tem? A gente tem o julgamento, que é ele que eu vou trazer aqui. Porque o julgamento é bem aquele momento que você precisa, você está na sua jornada e você precisa deixar algumas coisas para trás. E é exatamente isso. Quando essas pessoas, né, nós começamos um relacionamento novo ou qualquer coisa nova na nossa vida, a gente carrega uma bagagem, mas tem vários aprendizados e várias coisas que não servem mais para aquela nova fase. E aí a gente tem que deixar para trás. Só que daí eu acho que o que acontece é ficar empacado no julgamento muito tempo, né? Olhando para todos aqueles defuntos levantando lá do túmulo. E aí e com essa dificuldade de seguir em frente, né? Porque depois do julgamento a gente tem o mundo, que é poxa, agora estou plena, estou preparada para seguir em frente, né? E aí, mas acho que fica muito tempo, né, naquele julgamento, assim, e remoendo, e aí acaba levando, tipo, é como se cada vez mais tivesse bagagens que você já nem consegue mais despachar e você só fica carregando aquele monte de bagagem pesada pela vida, assim, né? Engraçado vocês falando de julgamento, louco, e eu me veio um outro presságio, assim, no contexto da história do tarô mesmo, que é o presságio que vocês até já citaram também, que é a morte, né? Que a morte, ela vem para não necessariamente só sobre o passado, mas de situações, enfim, no geral, ela vem para cortar, para acabar com algo, mas aí que a gente entra no presságio temperança, né? E a temperança é uma carta mais kármica, que vai fazer essa mistura do que foi com o que pode ser, e a gente vai entrar nessa análise, nessa coisa meio parada para entrar no diabo. E quando a gente fala de relacionamento tóxico, de coisas que a gente está preso ainda, me vem muito essa imagem do diabo, né? Só que o diabo é outra, pode ser, em alguns casos, essa armadilha que vai levar para a torre, né? Que é aquilo que não dá mais para ser levado adiante, vai cair por terra. Então, esse presságio, morte, temperança, diabo, torre, para depois a gente entender que, opa, peraí, não, o passado ele serve só como fonte de análise para a gente viver algo novo, que é o período estrela, né, que ressurge aí. Então, assim, a gente pode trazer essa vivência de análise passado-presente em vários trechos no tarô, né? Mesmo que quando a gente fala no louco e no mundo, a gente está iniciando um ciclo novo, totalmente novo, a gente tem esses pontos aí, essas vivências ao longo da história do tarô, que a gente pode conectar também a vivências que não dão mais para ser vividas. Não estou falando em anular o que a gente viveu, que isso a gente até já colocou aqui, não dá para anular algo, até porque, como a gente já citou também, o passado é fonte de amadurecimento, né? A gente não é quem a gente é hoje sem ter vivido algo, né? Então, seja relacionamento amoroso, seja alguma situação em trabalho, tudo que a gente viveu em algum momento, por presente serve de fonte ou para não ser repetido ou para, enfim, né, para ser um exemplo do que fazer ou não fazer. Então, a gente, desculpa que hoje eu tô com a voz assim terrível. Hoje o dia tá assim bem complicado em vários sentidos, mas peço desculpa aí pela minha voz hoje. E já aproveito aqui para deixar uma outra questão que a gente já citou bastante também,
que eu acho que já falamos, acaba que talvez vai ser só uma conclusão mesmo, quando a gente faz essa conexão, assim, do passado e futuro. E quando eu trago essa pauta, conexão passado e futuro, me vem muito uma coisa em mente, que inclusive no outro episódio, no segundo episódio, brevemente, foi no primeiro ou no segundo, a gente meio que citou assim também, né? Como as pessoas, elas às vezes ignoram o passado, ou não sei, elas não tiveram uma vivência assim, ou elas não consideram esse como um amadurecimento para viver, para pensar no futuro. Não sei se eu estou sendo clara, assim, mas elas ficam tentando buscar formas fáceis de lidar com o que vem. Aí eu vou entrar para falar das receitas prontas, assim, eu não quero vivenciar isso, eu não vivenciei, mas eu quero viver algo. Não sei se eu fui clara. Enfim, trazer essa conexão passado e futuro, como que a gente pode... O que a gente está buscando com isso, né? Eu penso que é a grande armadilha de achar que o futuro está pronto, né? Também, né? E aí eu penso que nessa armadilha é o que você falou, né? De esse não superar o passado, como não entender muitas vezes, eu errei nesse passado. Tem um erro, seja um relacionamento tóxico, que eu tô com um apego por causa que a toxicidade, né, o nosso corpo, quando a gente come muita bobagem, sente falta, né? Então, tudo na vida existe um ciclo de apego. E não olhar para isso como, opa, como é que eu vou viver algo novo se a gente entende o futuro como algo novo, como algo inédito, se eu não me fico imune a não repetir, né? E como ficar imune se não compreender o que passou, fazer essa grande virada de chave, que é essa análise do passado enquanto algo que não volta. Eu não quero voltar. Essa né, virada de chave que o indivíduo tem que ter e virar e falar assim, eu não quero mais viver de passado. Eu quero viver o presente e construir um futuro. E aí eu penso que, né, que parte daí, né, dessa construção. A gente estava falando dessas dualidades, e aí gostei muito dessa referência que você fez da temperança, né? Que um caminho maduro, saber, né, equilibrar as habilidades, a gente pode ver, inclusive, a temperança, talvez, seja ali o presente, né, equilibrando passado e futuro, com sabedoria, e outros arcanos que têm essa coisa de dualidade, vocês falaram do diabo também, né? Eu penso que o diabo, ele é quase o inverso dos enamorados, no sentido que os enamorados é uma dúvida, é uma escolha que acontece, mas o destino ele pode vir, né? E o destino enquanto aquilo que eu não escolho, né? Como obra do acaso. Olha, veio o acaso, me derrubou, e aí é como uma parte negativa do diabo, que você fica vítima desse acaso, que eu não escolhi, que foi extremamente passional na minha vida. Jéssica, quer falar algo? Não. Eu estava olhando aqui minha pauta e falando do futuro, assim, eu já ia colocar um outro tema, mas eu vou deixar esse tema para um próximo episódio, que vai dar um pano para a manga para a gente entrar em outro campo aí, que a gente falou da conexão do passado e futuro, e aí eu já veio para uma linha aqui, falar de previsão, né? Porque o tarô é sempre isso, a gente querer, igual a gente falou, a gente quer ou saber do passado, né? Os 30% da ideia aí do passado, ele volta, ela volta, isso aqui vai acontecer, mas a outra porcentagem e aí, vai dar certo? Isso vai dar certo? Esse relacionamento, esse emprego, não sei o quê. Então é sempre assim, uma busca pela previsão. E eu ia falar sobre isso, mas eu já acho que a gente já vai entrar num outro
campo, assim, que aí, como é que funciona essa previsão no tarô? É infalível, é evidência, é certeiro, livre-arbítrio, que tem uma conexão com o passado, mas aí a gente já vai entrar numa outra discussão, assim, né? Então eu vou deixar esse tema aqui para a gente falar no quarto episódio, né? Que é a previsão do tarô, como é que funciona, né? Como é que acontece essa previsão. E para fechar esse tema de hoje, vocês querem fazer algum comentário, algo que faltou, assim, que vocês queiram entrar aí, ou estamos bem, assim, de passado, conexão presente e futuro? Acho que a gente pode, né, aguardar essa conexão mesmo para formar aqui uma expectativa para um próximo episódio. Ok, então. Bom, gente, vou partir então para análise do nosso arcano, né? Para o sorteio do arcano. Para quem ainda não viu os outros episódios, normalmente a gente pega no finalzinho do podcast, a gente faz um sorteio de uma carta e a gente traz pontos de vista assim distintos, né? Cada uma com um tarô diferente. Como a gente sabe, cada tarô vai abordar, vai trazer uma análise, uma simbologia um pouquinho diferente, e a gente vai trazer essas visões assim sobre o arcano. Para quem perdeu os 2 episódios, o primeiro foi, se eu não me engano, foi o mundo, o segundo foi a morte, né? Hoje, o arcano, tô usando aqui o tarô do Nosotras. Não, Jéssica, mas a gente pode Muito mudar. Conectada. Não tem problema, eu pego aqui e eu troco, se for o caso. O arcano de hoje é... de novo, o mundo. Nossa, sinal. Não vou falar dele, não. Vou tirar outro, então. O mundo foi no primeiro episódio, viu, gente? Quem quiser conferir essa análise que a gente fez, corre lá no primeiro episódio. Opa! A roda da fortuna. Bom, eu trouxe o tarô do Nosotras, a Jéssica também, mas eu posso fazer uma análise pelo tarô de Marcélia, só para vocês darem uma posso trocar, não tem problema. Vou trocar. Bom, como a gente já falou, não sei se citamos, esse tarô do Nosotras, ele traz a perspectiva mais focada no lado feminino. Então, todos os arcanos, todas as figuras, eles vão vir com a presença feminina, normalmente com uma figura mulher. Então, o arcano imperador seria imperadora, né? E a roda da fortuna traz uma mulher carregando uma roda nas costas. E assim, eu acho esse tarô maravilhoso, né? Em todos os aspectos. E ele traz a simbologia, por mais assim traga pontos diferentes, por exemplo, do tarô de Marcélia, vai trazer a análise do arcano como, né, de uma maneira assim bem fiel ao tarô de Marcélia, eu acho. Por mais que os elementos assim eles modifiquem, vai ser bem fiel ao tarô de Marcélia. A roda da fortuna, para mim, inclusive foi tema esses dias que eu estava lendo bastante sobre, que foi o arcano da semana, não sei de que dia. E ela simboliza, ela tem comumente, assim, as pessoas falam muito dos altos e baixos, né? Porque a roda da fortuna é isso, são os sorteios da vida, né? Você vive um momento e esse momento ele é um presságio breve, porque a roda da fortuna nunca para, né? Mas recentemente eu li um trecho de um livro que eu tô lendo sobre o tarô, ele trouxe um ponto de vista um pouquinho não tão usual, que é a questão da evolução. E assim, esse livro ele fala muito, ele conecta muito a evolução com o arcano da roda. E como que a gente consegue ver essa evolução na roda? Porque assim, não sei se vocês têm essa percepção, mas a roda, se você se imaginar na roda, vai ter momentos quando você está subindo, e essa subida ela é um pouquinho mais pesada, e a descida ela é mais
tranquila, né? Então ela tem esses altos e baixos, assim. E sem contar que é um ciclo. A gente está vivendo um ciclo. A gente não está evoluindo. Se você for parar para pensar, é um ciclo que ele se repete. E aí, por que a gente não está evoluindo nessa roda? Só porque é um ciclo, a gente está sempre vivendo aquilo, aí a gente já vai cair no tema de hoje, né? Que foi o passado, presente e futuro. Então, aquilo sempre, a gente está sempre vivendo, sempre buscando o passado, sempre buscando o que já foi, porque a gente viveu aquilo um dia. Então, a roda, ela pode trazer essa visão também dessa coisa de altos e baixos, de ir e voltar, né, de conectar com o passado. Enfim, eu achei interessante fazer essa análise, porque é muito, assim, até meio automático, quando a gente tira a roda e fala, epa, peraí, vai ter um altos e baixos aqui na sua vida, você vai vivenciar, isso aqui vai ser breve, mas a gente esquece que ela também pode ser mais profunda nesse sentido de, opa, peraí, esse ciclo está se repetindo, né? Você está buscando o passado de volta, o que você está aí buscando, que está vindo com tanta frequência, assim. Então, a primeira coisa que me veio na cabeça quando eu tirei esse arcano aqui agora, porque é uma coisa que eu já estava lendo, né? E aí eu deixo para vocês aí o que vocês podem acrescentar. Missão de vocês. Quer falar, Déia? Tá, olha só, eu pensei aqui, tô com White na mão, né? E não foge muito, não, do Nos Outros, embora eu ache interessantíssimo que, enquanto nos outros é uma mulher, né? E a gente sempre pode pensar como a mulher, essa figura na humanidade que carrega muitas coisas nas costas, né? De forma árdua. No Hayden White tem uma figura, né, de um diabo carregando né, carregando a roda, né? Entre outras figuras aí também que são mais ligadas a algo do plano superior, mesmo que também que a gente possa, assim como a carta do mundo, fazer uma conexão com signos, com os elementos, né? E aí eu pensei, gostei muito dessa perspectiva que a Adi trouxe, né? Agora eu acho que juntando essa perspectiva que a Adi trouxe, mais uma perspectiva que a gente pode pensar, que é de que para o futuro acontecer, por exemplo, a roda ela é movimento. Então, acho que não só olhar para esse arcano como repetição ou como algo que vai passar muito rápido. Talvez esse algo que vai passar muito rápido, que pode ser visto como transitório, como uma ligação entre passado e futuro, como algo que está ali apenas para trazer essa dinâmica, né? A roda ela pode trazer infortúnio ou pode trazer algo, muita sorte, né? Uma carta que, nesse sentido, eu vejo ela um pouco mais neutra do que outras, no sentido dessa visualização de campos negativo ou positivo, sabe? Então, achei oportuno esse arcano. Diana, que legal que você trouxe Nos Outras, porque daí eu tive a oportunidade de pegar o tarô das bruxas. E vou explicar. Tem vários tarôs das bruxas no mercado, tem vários com esse nome, mas esse aqui é o da Ellen Dugan. Ele é bem bonito e ele tem a triluna no verso da carta, e tem umas meio cósmico assim. E esse tarô, a ideia dele é ser um pouco mais pagãozinho. Então, em algumas cartas, eu acho que eu já comentei um pouco dele no primeiro episódio, mas em algumas cartas, os arcanos mudam um pouquinho, né, a interpretação. E daí, a roda da fortuna é a roda do ano. E eu gosto, porque daí esses tarôs diferentes, assim, sempre adicionam uma camada a mais de interpretação. E aí a roda do ano, o que ela me diz, né? Ela fala sobre, primeiro, passagem do tempo. Não importa, tipo, o tempo vai passar, porque a roda do ano no paganismo, né?
fala de seguir as estações do ano, né? Então, a primavera, o verão, o outono e o inverno. E na roda do ano no tarô aqui é a mesma coisa. Então, tem o período de escassez, né, no inverno, e tem o período de abundância, né, lá no verão. Então, assim, e aí ela me fala muito, essa carta me fala muito sobre a passagem do tempo independente da nossa vontade. Porque quando a gente olha para a roda do ano, é isso que a passagem do tempo e a passagem dos ciclos, né, a passagem da vida, as coisas acontecerem independente da nossa vontade, né? Seja porque os ciclos precisam se encerrar, né? E outros precisam começar, e é sempre assim, né? Precisa abrir espaço para o novo, né? A árvore no inverno ela fica totalmente sem folhas, porque ela precisa poupar a sua energia, e aí daqui a pouco, no auge do verão, ela vai estar toda exuberante, né? De novo. E é isso, bem essa noção de ciclicidade, né? E de as coisas acontecerem porque são ciclos, né? Independente da nossa vontade, do nosso esforço para tentar não fazer a roda girar, sabe? E às vezes e aí tem a ver, né, com esse apego ao passado, né? Porque às vezes a gente tenta impedir a roda de girar, mas, gente, a roda tem que girar. Então, e aí, como é que faz, né? Tipo, as, a situação toda se movendo para um lado e você querendo emperrar as coisas de acontecerem, né? Sejam elas boas ou ruins. Então, eu acho que para mim a roda do ano nesse tarô vem adicionar mais essa camada aí de interpretação. E até um dos conselhos da roda também é esse, né? Seja flexível, porque a roda tá girando, né? Ela gira, não para de girar. Então, aceite que, assim, a próxima parada dela é diferente. E outra coisa que você falando aí me veio em mente, principalmente no tarô que eu tô usando hoje, nos outras, né? Que é a questão do ciclo para a mulher também, né? Falar do nosso ciclo também, né? O próprio ciclo menstrual, que aqui na imagem do tarô, a gente vê as mulheres compondo a roda e a gente percebe que cada mulher ali, ela tá de um jeito, ela tá apresentando um tipo de perfil. Uma delas está com os chifrinhos, a outra já está mais plena, né, simbolizando talvez a carta do mundo, e a outra já está de uma outra maneira. Então, assim, faz uma conexão direta assim, com o ciclo feminino mesmo, né? Que é bem interessante. Assim. Algum comentário a mais? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar sobre a carta? Tranquilo? Ok. Então, gente, vou parar por aqui então, né? Vou deixar aqui para vocês já o nosso próximo episódio, né? A gente vai falar sobre essa questão das previsões. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. A gente foi um pouquinho mais breve, né? O tema foi um pouquinho mais leve, mas que dá assim para a gente refletir também, né? O que a gente quer buscar quando a gente está ali colocando as cartas do tarô, qual que é a nossa conexão com o passado, o que a gente está buscando com esse passado, né? Se a gente está querendo reviver algo que não tem necessidade, ou enfim, ou se a gente pode retomar esse passado mesmo como forma de amadurecimento para viver o futuro, né? O que a gente está querendo prever no futuro tem a ver com a nossa, com o que a gente construiu no passado. Então, assim, eu acho que fica a reflexão aí para quem escutou, até para a gente mesmo, né? A gente fala de quem está escutando, mas a gente, como todo mundo, também tem essa, né, tendência assim a querer o passado. Enfim, vou me despedindo aqui. Despeço de vocês, Deia, Jéssica, e até o próximo episódio, né, meninas?
Gente, obrigada, Di. Até uma próxima, gente. Até o próximo episódio.